Amanhã faz 197 anos que o Brasil ficou independente de Portugal. A data é comemorada em todo o país com o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro. E está aqui com a gente o professor de História, Marcos Vinícius Melo dos Anjos, para falar sobre a importância dessa data para o Brasil e para os brasileiros. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada. A gente primeiro acho que é importante a gente falar daquele momento, aquele 7 de setembro, né? Que na prática foi uma coisa meio gestual, né, do imperador, de fazer aquele gesto de independência ou morte, mas até que ponto aconteceu aquilo realmente e o que há por trás dessa independência do Brasil? Ok, veja só, quando a gente fala da independência do Brasil, a gente, lógico, vai para a questão factual mesmo, né, que fala do 7 de setembro, a participação de Dom Pedro. Porém, tem todo um contexto histórico. Não tem como ensinar a história, falar da história, sem falar da contextualização. E aí você fez um recorte muito bom. Então, qual era o momento? O momento que Dom João tinha vindo até o Brasil, voltou por conta da Revolução do Porto e fica Dom Pedro como príncipe regente. O Brasil já estava no momento que era o Reino Unido. Então, deixou de ser colônia, passou a ser Reino Unido. Quando Dom João volta e as cortes portuguesas, né, toda a estrutura governamental portuguesa, tem Dom João lá no reino, então não, o Brasil pode voltar a ser colônia. E, lógico, os ares da democracia, da participação, da liberdade, já estava povoando em grande parte dos brasileiros, principalmente dos pensadores. Pressionam Dom Pedro, pressionam para que ele faça essa liberdade. E Dom Pedro, lógico, percebendo que alguém faria em algum momento, então ele resolve fazer o corte com Portugal. O curioso é que a gente até brinca na sala de aula, né? Que é um português que faz a liberdade do Brasil diante de Portugal e assume. É contraditório isso, É contraditório, né? Mas o bom é que vem esse ar de liberdade. Então o Brasil ele mantém a postura que ele herdou, né, quando Dom João chegou aqui e transformou em Reino Unido. Então o Brasil ele não tem o processo de recolonização, que a grande questão é essa, a recolonização, que passa até pela emancipação do Estado de Sergipe, que foi, né, em 8 de julho, que está junto com a independência do Brasil, que é no processo de recolonização. Então, a ideia não é deixar se recolonizar. Então, agora o Brasil precisaria ter outros ares de uma pátria livre, se transformando em uma nação. É verdade que os ingleses estão por trás também dessa história? Eles deram um tipo de apoio com um certo interesse por trás disso? Que apoio foi esse? A Inglaterra ela sempre teve um interesse comercial. Isso é muito. E o Brasil, na condição de colônia, só podia exercer o comércio direto com a sua metrópole, que era Portugal. Então, a partir do momento em que o Brasil se torna livre, né, mantendo a questão do Brasil um reino, como Dom João colocou, então o Brasil ele continua livre para o comércio com a Inglaterra. Então, para a Inglaterra era mais vantajoso ter um país de dimensão continental, deixando de ser colônia e tendo essa postura da liberdade para transação comercial, né, e até porque a quantidade de pessoas que tinha aqui. Então, para a Inglaterra era muito mais fácil, realmente, era muito melhor economicamente ter o Brasil como um país livre. E, lógico, Portugal não podia brigar com a Inglaterra, porque Portugal utilizou, né, dos benefícios da Inglaterra na época de Dom João, que fugiu, ou melhor, que veio de Portugal por conta de Napoleão, né, para o Brasil. Então, a Inglaterra apoiou nesse momento e Dom João tinha a Inglaterra como aliado. Mas, lógico, também o Brasil ficaria quem? Dom Pedro, o filho de Dom João. Então, estava em família. Estava em família e a Inglaterra continuou ganhando. O interesse era extremamente econômico. E a gente vê que esse foco, esse olhar interessado lá dos outros países sobre o Brasil, sempre tem algum interesse aí por trás, né? Sempre, acaba vendo isso se repetindo, sempre, né? Sempre. Agora, me diga uma coisa, o senhor citou aí a questão de Sergipe, que Sergipe também faz parte aí desse momento. Eu queria que o senhor focasse um pouquinho nessa história. Qual a participação, então, de Sergipe nessa história? Nossa, a participação de Sergipe é fascinante. A história de Sergipe é fascinante. Primeiro, aí volta para a questão da contextualização. Sergipe tinha uma dependência da Bahia, que é uma coisa curiosa. Todo mundo diz que Sergipe pertencia à Bahia, e não pertencia, não é verdade. Sergipe tinha uma dependência da Bahia a partir do momento em que a Bahia nomeava, né, as autoridades sergipanas. Quando Dom João reconhece que Sergipe apoiou o próprio movimento do Dom João, que teve uma revolução pernambucana, que queria, né, libertar o Nordeste, e Sergipe fica do lado de Dom João dá uma carta, né, a carta para Sergipe ter essa liberdade da Bahia.
né? Quando Dom João volta, né, para Portugal, a Bahia não aceita. É tanto que Carlos Bulamarque vem para aqui, para Sergipe, até foi nomeado por Dom João, assume, né, a governança aqui em Sergipe e as tropas baianas vêm, prendem Bulamarque em Sergipe e levam para a Bahia. Né? Quando Dom Pedro coloca a questão da independência, alguns portugueses, alguns comerciantes da Bahia, que tinham uma ligação muito forte com o momento colonial, que a ideia era recolonizar. Então, na Bahia você tem um movimento contra a independência do Brasil. Não são os baianos, é uma parte de grupos baianos. E Sergipe, mais uma vez, apoia Dom Pedro, a família real. Quando o general Labati passa por Sergipe para ir combater os reacionários, os revoltosos, vamos chamar os revoltosos da Bahia, né, tem a participação, né, o apoio do povo e da própria estrutura governamental sergipana. Com isso, Dom Pedro faz valer a carta de Dom João lá de 1820. Então, 1822. Então, a ideia a independência do Brasil e a independência de Sergipe, elas estão casadas. Uhum. E o legal de tudo é o que é que isso interessa, o que é que se importa. A ideia da liberdade, a ideia do pertencimento, a ideia da identidade. Então, isso tem que servir de lição para a gente. Hoje, quando você fez o comentário que hoje em dia, né, nós temos que o mundo todo preocupado com o Brasil, lógico, tem umas nuances que o governo federal está colocando que são complicadas mesmo, e é preciso que se pense um mundo como uma aldeia global, né? Mas é legal que toda essa história da independência, tanto do 7 de setembro quanto do 8 de julho, para a gente, sirva de reflexão para a importância da manutenção da liberdade, da conquista da democracia, da participação do povo, da cidadania, da Constituição cidadã que a gente tem. Então, essas reflexões é que acabam ajudando a gente. Eu queria, inclusive, saber, a partir daquele momento da independência proclamada, o que é que mudou em relação ao Brasil? A questão econômica, a questão mesmo de desenvolvimento, o que é que mudou a gente se livrar um pouco dessa coisa dos portugueses comandando tudo? Pronto. Na verdade, a gente tem uma contradição, né? Que você tem o Dom Pedro, que é o português, comandando, sendo imperador. As mudanças, efetivamente, elas vão acontecer quando o Dom Pedro II, que era o Pedrinho na época, quando ele assume e ele percebe que o Brasil precisa avançar em termos de economia. Então, a independência, no 7 de setembro, logo depois, então não teve uma mudança significativa. É tanto que o Brasil continuava escravagista, só deixou de ser, né, de ser um país que trabalhava com a escravidão em 88. Então, olha a distância, né? 1822 para 88. Né? O Brasil não entra numa fase republicana, então entra no momento em que é um império. Então, as mudanças efetivamente para a economia, para a sociedade, vai começar a acontecer no meio do governo de Dom Pedro II. Aí sim, e com a chegada da República, a mudança de século e o movimento desenvolvimentista e econômico e também das mudanças de produção, que aí a gente vai trazer toda a questão das indústrias, das fábricas, chegando ao Brasil, aí sim, o Brasil ele começa a pegar um ar diferente já na questão da Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, é muito tempo depois. Quer dizer que a proclamação da República teria uma influência muito maior sobre nós do que a questão da independência do Brasil? A proclamação, quando a gente fala na questão da mudança de produção, então na mudança de produção, na conquista de desenvolvimento econômico. Então, quando a gente tem independência, o modelo de produção continua o mesmo. Entendi. Então, a gente continua com a produção agrária, continua escravagista, né, continua com o patriarcado, continua com o voto de cabresto. Então, a própria Constituição que foi feita logo depois da independência ficou chamada como Constituição da Mandioca, porque era uma Constituição que atendia aos senhores de engenho, aos ricos proprietários de terra. Então, em termos de mudança de economia e o Brasil se colocar como um grande produtor, a independência ela não dá esse boom. Até porque as relações de poder elas continuaram quase que da mesma forma, só não sendo mais colônia. E a gente tem, mesmo com todo isso que o senhor comentou aí, a gente tem realmente que comemorar, a gente tem que celebrar essa data, ir às ruas, exaltar nossos símbolos, nossas cores. É importante isso? Veja só, eu penso que a gente tem que exaltar a cidadania.
eu penso que a gente tem que exaltar o nosso país. A gente não pode permitir que o país passe por momentos que nós já vivemos em outras situações, que é momentos de fechar a democracia, de ter um controle somente de grupo. Então, depois da Constituição Cidadã, a gente traz um outro viés. É um momento de comemorar, é um momento de celebrar, mas toda celebração, toda comemoração traz também uma reflexão. Então, como está nosso país hoje? Quais são os avanços sociais que nós temos? Quais são os retrocessos que estão tentando colocar? Como é que o povo pode se colocar enquanto cidadão e construtor de um país melhor? Então, esse 7 de setembro, independente de cores, independente de verde, amarelo ou de preto, independente disso, é pensar o seguinte: o que é que o povo, o que é que a população pode contribuir para que os legisladores, para que os governantes busquem o melhor para essa população? Então, é motivo de ter orgulho do Brasil? É sim. É um país belíssimo, é um país muito rico, que a gente sabe disso. A crise, mesmo com crise, é um país que a gente tem muita pujança. O brasileiro é criativo, o brasileiro tem essa mistura das etnias. Então, nós temos uma cultura ímpar no mundo, não existe. Então, nós temos muito que comemorar, porém, a comemoração vinda de uma reflexão e de uma ação. Toda reflexão de uma ação para melhoria. Então, qual é o contexto social que nós temos? Qual é o contexto econômico? O que é que está sendo feito para acabar com os 12, 13 milhões de desempregados? Então, é essa contribuição. O 7 de setembro ele chama o povo para refletir. Chama o povo para pensar um país melhor. E como é que pode ser pensado um país melhor? Lógico, quando toda a população, não só parte da população está bem, mas onde toda a população esteja bem. É porque, como o senhor fala, isso causa, por exemplo, se a gente se torna dependente de outras nações para a sobrevivência de um povo, para tudo que é gerado aqui, se a gente fica dependendo de outro país, mesmo se dizendo independente, isso não é bom para o país, né? Não. É bom que haja essa independência, digamos assim, econômica, que a gente sabe que hoje talvez seja impossível, porque tudo está muito ligado uma coisa a outra, mas quanto mais a gente valorizar isso no país e quanto a gente é rico, é importante isso também, para a gente não se tornar dependente de outras nações. Pois é, então quando a gente, sem querer entrar em detalhes, mas quando a gente começa a pensar que nós temos uma riqueza fascinante que é o petróleo, principalmente agora com o pré-sal, e a questão do gás aqui em Sergipe. Então a gente está pensando no contexto geral, no Brasil. Quando nós temos essas riquezas, o que é que podemos fazer para preservar? Não, para manter nosso. Então, todos os países do mundo que têm petróleo, eles têm um controle estatal. Então, me preocupa esse viés de repente fatiar e dizer que essa riqueza não está sendo bem gestada e aí pode ir para uma companhia estrangeira, e é justamente o que você está falando, então, e a gente perde esse controle. Então, falar de independência é falar de o que é nosso, a gente tem que defender e ver as estratégias de ter um controle. Isso vai impactar na cidadania, isso tem que ser conversado nas escolas, isso tem que ser conversado nas associações de moradores, tem que ser conversado na Assembleia. Então, fazer a independência é trazer a reflexão da construção de um país melhor. Que legal, está vendo uma aula para a gente de história, uma aula inclusive de atualidade também, muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente e a gente deseja realmente que seja um 7 de setembro com esse espírito mesmo aí que o senhor falou, da gente valorizar principalmente a nossa cidadania, não é isso? Amém, amém. Muito obrigada.